de casamento? Não? Glória a Deus. Amém. Então, queridos, diga assim, avisos é bênção. Amém? É para nos deixar informado. Então, queridos, nós teremos agora, deixa eu abrir aqui os avisos novamente e fechar aqui. Nós teremos sábado, dia 8/11, nós teremos a marcha para Jesus em Arco Verde, amém? E aí essa marcha, queridos, vai ser com essas bênçãos do Senhor, Bruno e Gabi Sampaio. Então, Bruno é da igreja de Petrolina. Ele é uma bênção, amados. Quem conhece Bruno aqui? Eu acho que você conhece, pelo menos de ouvir falar. Mas eu conheço de provar. A gente foi para Monteiro e teve um evento com o Bruno. Queridos, eu vou dizer a você, é bênção, amém? Esse irmão é um irmão ungido do Senhor, abençoado. E aí ele vai estar na marcha para Jesus, agora, no dia 8/11. Então a gente está formando uma caravana para ir para Arco Verde, amém? Como o Betinho falou pela manhã. Queridos, vai ser a marcha, amém? Porque não existe Arco Verde, Serra Talhada. Não, é um povo só do Senhor, adorando o Senhor, proclamando o Senhor. E aí, amados, vai ser, sabe, pipoco no inferno. Porque o diabo, ele quer reter, né, as vidas para ele. Mas, sabe, a gente vai marchar para Jesus com muita ousadia. Amém? Com a consciência que nós somos filhos, adoradores e que a gente está para manifestar a graça dele. Amém? Então, queridos, a gente pode fazer isso. Então, você pode se juntar a essa caravana, procura o pastor e dá teu nome, porque a gente vai no dia 11, 8/11, sábado que vem já. Menino, os dias estão passando rápido demais. E a gente fica sem noção do tempo. Mas é sábado que vem. Você já pode estar se preparando. Procura o pastor, dá teu nome. E a gente vai organizar a caravana. Amém? E aí também nós vamos ter, em Afogados da Engazeira, a conferência de mulheres também. Amém? Olha aí. Vai ser com ela, Jaqueline, também da igreja de Petrolina. Quem conhece Jaqueline aqui? Muita gente conhece. Então, vai ter a conferência, queridos, vai ser aí na data 8 de novembro também. E aí, Eliette, o que é que eu faço? Vou para a marcha ou vou para conferências de mulheres em Afogados da Engazeira? Queridos, nós somos livres, amém? Você vai para onde você decidir ir, amém? Agora, você não pode ficar de fora, nem de um, nem de outro. Amém? Somos um povo grande, amém? Você crê assim? Então, você pode estar indo ou para Arco Verde, ou para a conferência de mulheres em Afogados da Engazeira. Vão ser dias de céu ali também, vai ser bênção. E aí você pode estar também me procurando, dando teu nome, para a gente saber, né, te informar direitinho como você ir para Afogados da Engazeira. Ok, queridos? Então, olha, não fica de fora. O propósito é esse, é você não ficar de fora. Você vai para algum desses eventos que todos os dois vão ser abençoados. Amém? Então, me procura. Se você tem interesse de ir para a conferência também de Afogados da Engazeira, eu vou passar todas as informações. Está se aproximando a nossa formatura do Rema 2025. Eita glória! Cadê os alunos animados? Meus amados, olha, eu vou te dizer, eles têm ministrado a palavra, eles estão com a bola da vez agora, não é? Ministrando a palavra. Eles têm provado do gostinho de estar aqui no púlpito, ministrando a palavra, né? E sendo avaliado
por nós. Sabe, queridos, quando a gente está aqui e calça o sapato, a gente já começa a entender um pouquinho, porque às vezes as pessoas desejam o púlpito. Sabe, muita gente deseja púlpito para poder aparecer. Mas quando a gente está aqui, a gente sabe que treme nas bases, né? Então, amados, tem sido bênção. Eles têm ministrado com ousadia, com intrepidez, com coragem, com segurança. E tem sido uma bênção. Amém? A gente tem aí ministros saindo assim, sabe, do forninho. A gente já vê os ministros saindo do forninho. Porque, queridos, o Rema é uma escola maravilhosa. Ela te ensina a como você manusear a palavra, como conhecer a palavra. Olha, Rema é uma bênção. E eu quero te dizer que a próxima turma já está sendo formada. Então, se você deseja ser aluno do Rema, se por acaso você ainda não fez, vai orando, sabe? Já vai orando, colocando diante do Senhor. Porque eu vou te dizer, é vontade do Senhor que todo homem chegue ao conhecimento da palavra de Deus. E sabe qual é a escola que vai te fazer isso? Diga assim comigo, Rema. Pronto, descobriu o segredo. Então, já ora e pede orientação de onde vai ser a fonte, amém? Só pede orientação ao Senhor. Pai, eu desejo fazer o Rema. Abre uma porta. No momento eu não sei qual, mas abre. E Deus vai abrir. Amém? Então no dia 22/11 vai acontecer aqui nesse prédio a formatura do Rema. Amém? Eita glória, é muito evento, né? Agora, queridos, nós vamos ter também outro evento que vai, né? Os casais vão sair tudo apaixonados mais ainda, amém? Nós vamos ter uma noite maravilhosa, uma noite em Paris. Quem já foi em Paris aqui? Betinho foi pela fé, aleluia. Aí Laís e Albertino, que estão ali atrás, eles já foram em Paris. Algumas pessoas já foram em Paris. Mas a gente vai ter uma noite em Paris, não é não, Vani? Agora você vai ficar de fora desse evento? Então olha aí o casal que vem. Eles são pastores da igreja de Boa Viagem, lá em Recife. São ovelhas de Humberto. E estão pastoreando a igreja de Boa Viagem. E esse casal é uma bênção, amém? É Edgley e sua esposa Cláudia. Cláudia é do reteté de Jeová, amém? Então, amados, é o equilíbrio. Ele é tranquilão e ela é do reteté de Jeová. Aí se você quer vir, vai lá no grupo da igreja, coloca teu nome, o nome do teu esposo, da tua esposa. Faz. Você só tem que colocar teu nome, amém? Então não deixa de participar, será uma bênção. E aí talvez você, deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Aí você diz, mas Eliette, qual é a roupa indicada para esta noite? Não é? Em Paris. A melhor, amém? Diga assim, você vai vir linda, linda. E você também, homem, vai vir, ó, muito bonito, amém? Uma noite em Paris, imagine aí. Paris, uma cidade linda. Você vai ficar para trás? De jeito nenhum. Você vai vir bonita, topada, amém? Pois é, meu vestido já estou pesquisando. Então pesquisa, meninas, pesquisa que tem, viu? Qualquer coisa, vai lá na Shopee, na Shein. Amém, tem cada um lindo. Propaganda, eita, baratíssimo. Um precinho, ó. Você vai vir linda e maravilhosa. Amém. Não dá desculpa. Eu não vou porque não tenho roupa. Tem sim, querido. Você tem. Amém? Você é filha do rei. Você é filho do rei. Ah, irmã, mas está tão caro participar dessa noite em Paris. Caro? É um demônio. Tá caro? É um demônio. Então, eu vou com o meu
abençoado para essa noite em Paris. E você vai usufruir de uma noite maravilhosa, de uma ministração maravilhosa. Amém? Deixa eu voltar lá. Então, cantina pós-culto, em prol do evento dos casais. Deixa eu ver se tem mais avisos. Sala VIP para você que está nos visitando logo após o culto. E, queridos, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 1. Diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aleluia. Aí aqui fala, né? Considerai, pois, quão grande era este, a quem Abraão, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Amém, queridos? Então, talvez você veja aqui, está falando aqui, amados, de Melquisedeque, que é uma figura de Jesus. Amém? Então, você vê, depois de uma batalha, ele ainda se preocupar, né? De trazer o dízimo para uma pessoa. É muita consciência do que é em Deus, não é verdade? Dos princípios corretos das coisas. E eu quero trazer para mim e para você. Esses homens, eles são exemplo, né? Para que eu e você, que a gente siga os passos dele. Muitas vezes a gente quer as bênçãos, né? E até cantou uma música agora. Não vim atrás de bênção. Sabe, muitas vezes a gente está querendo só as bênçãos do Pai. E aí porque para mim essa pessoa fez essa música, foi um momento que uma pessoa estava arrependida. Por ela estar sempre olhando para ela mesma, para a vida dela e construindo o castelo dela. E aí diz, lamento por eu ser indiferente. Sabe, mas a gente precisa sair desse pensamento. A palavra de Deus é a verdade. E ela descortina para mim e para você o que a gente tem que fazer. Então eu não estou mais no tempo de lamentar. Eu estou no tempo de viver. Porque eu não estou correndo atrás das bênçãos. Porque as bênçãos, elas vão correr e vão me alcançar naturalmente. Abraão estava aqui e Melquisedeque veio. Abraão trouxe o dízimo dos despojos. Abraão não, foi o próprio Melquisedeque, né? E aí, queridos, eu fico pensando, nós temos que viver a integridade da palavra. Eu quero dizer para você, a gente não deve achar que a palavra vai se moldar o que eu penso. Jamais. Amados, ou a gente pratica a palavra de Deus, ou você não vai comer o melhor dessa terra. Você quer não comer o melhor dessa terra? Pode dizer, você quer? Você quer comer o melhor da terra?
Eu quero, amados. Eu quero comer o melhor dessa terra. E eu tenho certeza que você também. Eu não quero cantar essa música como um lamento. Eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Deus é bom, queridos. Deus tem falado tanto. Você estava no culto pela manhã? Rapaz, que culto foi aquele? Bom demais, sabe? O Espírito Santo começou a ministrar comigo desde casa. E quando eu cheguei aqui, ele continuou falando comigo. E sabe, não foi uma conversa curta. Foi uma conversa comprida. E é tão bom, queridos, eu disse, meu Deus, que presença maravilhosa. E aí eu entendo porque essa pessoa compôs essa canção. Porque muitas vezes a gente só está lamentando. Estou lamentando porque eu não prospero. Por que você não está prosperando? Porque você não está cumprindo os princípios daquilo que Deus te mostra todos os dias. Então, amados, não é só na área de dízimo. Não é só em alguma área. São em todas as áreas da nossa vida. Deus quer que eu e você, a gente seja bem-sucedido em todas as coisas. Então, passa esse tempo de andar só lamentando. Não, vamos viver o extraordinário de Deus. Deus nos chama a provar do extraordinário dele. E eu quero dizer isso para você. Eu sei que hoje é noite de ceia, sabe, queridos? E eu sei quem vai ministrar é meu marido. Mas essa palavra está ardendo no meu coração desde pela manhã. E eu quero dizer para você, você conhece uma palavra que te sustenta. Você tem ouvido uma palavra que te sustenta. Você não pode mais ficar em cima do muro. E eu quero te chamar à responsabilidade. Para você. Para de estar olhando para um lado e para o outro. Sabe? Deus nos chama a olhar para Ele. E sabe? E cada um fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas fazendo com, sabe, queridos, com coração. Sabe, meu coração é totalmente teu, Senhor. Esse momento aqui é tão especial. Lembra de tudo o que Cristo fez por mim e por você. Mas para de estar se lamentando pelo que você não fez. Começa a fazer, amém? Porque, amados, eu vou te dizer. Deus, Ele nunca vai desistir de mim e de você. Nunca. Nunca. Deus nunca desiste. Porque Deus te ama com amor profundo. E Deus, amados, Ele está torcendo por você. Ele está assim, sabe? Vai. Você consegue. E eu vou te dizer. A voz dele é doce. O amor dele é imenso. Ele consegue nos convencer, queridos. Só com o toque dele. E aí ele vai descortina para mim. A minha realidade. A minha realidade. Então, para com isso. Para de lamentar se você foi indiferente. Para de lamentar se você não deu o seu melhor. Para de lamentar se você esqueceu quem você era. Para de fazer essas coisas. Inclina teus ouvidos para ouvir, teus olhos para ver. E, amados, vamos comer sim o melhor dessa terra. Vamos, quando o pastor ou qualquer diácono ou qualquer pessoa for falar alguma coisa, tudo que tem respeito à palavra, seja dízimo, seja perdão, seja da outra face, vai ser fácil. Porque, amados,
não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Amém? É sobre Ele. É por Ele que eu estou gastando a minha vida. É por Ti, Senhor, que eu estou gastando a minha vida. Às vezes a gente está tão romântico, né? Eu digo que estou falando comigo, viu? Às vezes está... Porque eu vou dizer, os melhores momentos que eu adoro ao meu Senhor é na minha casa. Não é aqui na igreja. É quando eu estou sozinha, às vezes, lá na minha cozinha, lá no meu lavador, sabe? Que eu estou fazendo alguma coisa, eu estou adorando, sabe, queridos? E aquela presença me envolve de uma forma tão maravilhosa. E aí a realidade, né? Essa realidade do que é Deus em mim, do que é Deus em você. Amém? Você não é um religioso. Você é um filho e você é uma filha amada do Senhor. Então Deus, Ele tem um propósito lindo na minha vida e na sua. Não deixe ninguém parar você. Amém? Não deixe, amados. Corra a sua carreira. Sabe? Circunstâncias, situações se levantam todos os dias. Mas elas vão passar. Sabe por quê? Porque essa palavra diz que aqueles que estiverem fundamentados sobre a rocha, vai passar, vai vir tudo. Vento, decepção, tudo. A casinha vai abalar? Vai. Mas eu sou de Cristo, sei quem eu sou e eu permaneço. Amém? E eu permaneço. E eu vou te dizer algo de Deus para você. Quem tem que dar a nota como você está é você mesmo. Não acha que alguém do teu lado ou do outro vai te avaliar, não. Deixa, se avalie você e dê a nota para você. Como é que eu estou? Como é que eu estou? Sabe por quê? Porque é você e Deus. Você sabe como você está. Eu sei como eu estou. Então, queridos, talvez você diga, eu comecei aqui falando de dízimo. Mas eu vou te dizer, eu quero passar isso para você como igreja. Igreja de Serra Talhada, Verbo da Vida de Serra Talhada. Se posicione em Deus. Amém? Porque assim como Deus, eu sei, Deus fala comigo e Deus fala com você. Eu sei que o Espírito Santo fala com você também. Então, queridos, é tempo, sabe? É tempo de parar de lamentação. É tempo de olhar para Ele, de fazer o melhor para Ele, de andar em alegria, de andar em fé, de andar em vitória. Porque aquele que morreu, ressuscitou. E Ele nos deu uma obra grandiosa para fazer. Pregar o Evangelho a toda a criatura, para que todos venham ao conhecimento de Cristo. E essa manhã, quando eu estava em casa, eu acordei, Betinho estava assistindo lá. E Betinho fica assistindo Kenneth Hagin, né? E ele falando, e eu disse, Betinho já está assistindo. Porque ele fica falando inglês e muitas vezes nem tem a tradução. E Betinho fica assistindo. Ele entende inglês, sabe, gente? Muito inglês. E aí eu pensei que novamente ele estava... Só que tinha a tradução embaixo. E Kenneth Hagin, ele estava falando... de algo que ele viveu na vida dele. E eu me identifiquei muito com aquilo, né? Porque eu já tive uma situação que foi semelhante à que ele viveu. E eu fiquei pensando, e ele falou do céu. E ele falou que lá no céu, amados, não é nada natural. Não tem nada desse mundo aqui. Então, lá no céu... Você é só coisa de Deus, coisas boas. Se a gente passa um momento aqui na presença do Senhor, é tão bom, é tão tremendo. Você imagina no céu. E sabe, queridos, veio uma realidade muito forte dentro de mim. Que muitas vezes a gente está perdendo os nossos, porque a gente está olhando só para a gente e nosso umbigo. E está esquecendo que dentro da nossa casa tem pessoas que precisam de salvação. Que o céu é real, mas o inferno é também. E aí a gente fica nas nossas briguinhas de disputas.
E aí eu quero te chamar à responsabilidade. A realidade é que Cristo morreu por mim, por você, pelo seu parente, por aqueles que te rodeiam, amigos. Então, amados, no dia final, todos nós vamos partir aqui, né? No teu último dia, que você não sabe qual é. A gente vai fechar o olho e vai abrir. E aí, dependendo, ou vai ser céu ou vai ser inferno. Então, a gente não tem tempo mais para lamentar. Então, desperta a igreja. Desperta a igreja. Tem pessoas morrendo, indo para o inferno, que estão do teu lado. E aí você está vivendo uma vida tão preocupada com você. Com o que você vai adquirir. Com as riquezas. Com os bens. Com isso, com aquilo outro. E a gente está com uma pessoa que está do lado, precisando de salvação, e está se encovardando, ficando calado. Porque está o quê? A música. Vivendo indiferente. Vivendo só para mim mesmo. Então hoje é noite de ceia. Você vai cear. Sabe? Mas, amados, a consciência. Eu acredito que se Deus trouxe uma consciência para mim assim. De pensar que um dia muitos estarão no inferno e é sem volta. E a gente está vivendo uma vida tão comum que a gente está esquecendo de pregar o evangelho para essas pessoas, de mostrar a elas a realidade de vida, sabe? Mas não é mostrar um evangelho que elas não têm nem coragem de abraçar. Mas é aquele evangelho que mudou a minha vida, que pode fazer algo por mim, que fez algo por mim e que pode fazer por a pessoa. Então a gente não pode, queridos, estar indiferente, pensando só em nós mesmos, buscando aquilo que é agradável para mim, pensando só eu. Como dizia o pastor Tony, e teceram minha foto. Então, para com isso. Amém? Você é filho e filha. Se posicione em Deus. Corra a carreira que Deus te propõe. Viva a integridade da bondade de Deus. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo é lindo, ele é doce. E Ele nos abraça, Ele nos consola, Ele nos ajuda. Então não sofra, não sofra. Você tem aquele que pode te ajudar em todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Eu precisava dizer isso para vocês. E eu sei que hoje à noite é melhor. De manhã tinha pessoas, tinha muita gente, mas hoje à noite tem mais. Então hoje à noite muitos estão em casa. Não tem coragem de estar aqui, estão em casa, mas você está ouvindo essa palavra. E é para você também. Porque graças a Deus pelas redes sociais hoje, né? Pela mídia, que aí a mensagem vai chegar. Então, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça seu coração. Não endureça. Creia no que Deus te diz. Deus nos chama à responsabilidade. Amados, você aceitou Jesus para você multiplicar. Amém? Deus chama para você multiplicar. E sabe como é que eu vou multiplicar? Eu vou viver a vida primeiro, para mim, aquela vida que Deus quer que eu viva. Não é uma vida de aparência, não é uma vida de faz de conta, mas é uma vida real. Quem ele é nos bastidores? Então, assim, quem sou eu nos bastidores? Será que Deus tem tido prazer na minha vida? Ou Deus tem virado o rosto para não ver aquilo que eu faço? Mas, no entanto, quando eu chego
na igreja ou em qualquer lugar que eu me reúno, eu visto a minha capa de santidade. E eu vou estar na presença do Senhor ali, sabe, queridos? É quem eu sou na realidade. Quem eu sou. Quem você é quando não tem luzes para câmeras para te filmar, câmeras para tirar foto sua. Talvez você possa estar pensando, é duro ouvir isso. Sabe, duro é Deus olhar para a gente. E Ele só vê uma pessoa que canta, que lamenta e não se posiciona. Então, você pode até lamentar pela tua situação, pela minha situação que eu estou. Mas sabe, Ele diz, quando Ele um dia curou a mulher do fluxo de sangue, ela estava naquela situação. Há 12 anos, ela estava ali sangrando. Mas ela disse, se tão somente eu tocar, eu ficarei curada. Então, amados, tudo fala de posicionamento. O lamento daquela mulher durou 12 anos. E talvez a gente está dentro da igreja e muitas vezes já está aqui há 20 anos. 20 não, porque ainda não fez. Mas está há 10 anos, há 5 anos. E está só no lamento. Ah, eu lamento por eu ser indiferente. Lamento. E está só nesse lamento, sabe? Nessa cantiga. Não. Eu estou aqui, Senhor. Eu posso até ter estado dessa forma. Mas a tua palavra diz que tão somente se eu tocar, esse mal vai sair de mim. Porque Deus, amados, Ele chama a correr uma carreira. Mas Ele não exige de você, não. Deus não está exigindo de você uma perfeição. Mas Ele está exigindo de nós um coração que é totalmente dEle. Um coração que se inclina para Ele. Amém? Então, não lamenta, amados, mais. Não lamenta. Vamos viver, ter as nossas experiências com Deus. E vamos, sim, influenciar o mundo com a nossa vida. De manhã, o irmão Hamilton aqui foi fogo puro de Jeová. Falou sobre a autoridade do crente. Sobre tudo que está dentro de nós, queridos. Não é pouca coisa que está dentro de você, não. Então, assim, chega desse tempo de estar... o pastor ter que estar dizendo, irmão, venha para os cultos. Irmão, sirva com excelência no seu departamento. Irmão, seja dizimista e ofertante. Amados, são primeiras coisas. Sabe, o povo que conhece o seu Deus, será um povo forte. Um povo forte que o mal não vai dominar. Que as regras do mundo não vão ditar o que eu sou, o que você é. Quem vai ditar o que eu sou é a palavra de Deus. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Ele diz que eu tenho. E eu posso fazer o que Ele diz que eu posso fazer. Então, amados, é isso. Deus, Ele deseja te alcançar do jeitinho que você está. Amém? Do jeitinho. Ah, talvez você chegou aqui, está com tantas indagações, tantas interrogações. Eu quero te dizer, amados, Deus, Ele te ama. Amém? Ele te ama, Ele não desiste de você, não desiste de mim. Ele acredita em mim, Ele acredita em você. Sabe, Ele sabe onde a gente pode chegar. Ele sabe. Então, só é isso que nós temos que fazer. É olhar para Ele, amém? E não ser indiferente a nada, amados. Nunca mais seja indiferente ao que o Senhor tem para mim e para você. Vamos realmente viver a nossa realidade. A realidade do que eu sou em Cristo. Eu sou
o que a Bíblia diz que eu sou. E eu posso, amados, eu posso trabalhar um mês todinho, eu posso pagar todos os meus compromissos, e eu posso com alegria trazer o meu dízimo. Não porque o pastor vai ver, ou porque eu estou confiando que alguém vai ver e vai glorificar por isso. Não, mas porque a Bíblia diz que eu vou prosperar fazendo essas coisas, que até parece simples, né? Eu sei que a carne protesta, mas sabe, uma mente renovada, ela vai amar fazer isso. A primeira coisa que a mente que é renovada, quando chega o teu salário, a primeira coisa que a mente, pelo menos a minha, tudo que chega em minhas mãos, o primeiro pensamento é esse: é dar, trazer a 10ª parte, que não me pertence. A convicção e a alegria é essa. E eu já analisei a minha vida. Eu disse, mas Senhor, tem pessoas que ganham muito dinheiro. Muito dinheiro. E até tem uma cidade que Betinho foi ensinar. E tem lá um rapaz que ele estava quebrado. Betinho contou esse testemunho aqui. Ele estava quebrado. Ele estava naquele tempo, né, de lamentar. Porque ele faliu. Mas sabe, Deus fez algo novo na vida dele. E ele começou a praticar a palavra. E ele começou a prosperar. E amados, esse homem ganha muito dinheiro. Só o dízimo dele é muito. Eu não vou nem dizer para você não ficar com inveja. Brincadeira. Porque às vezes, amados, a gente pensa que é na quantidade. A fidelidade, ele pode dar 100 milhões. Mas se eu der meus 100, eu estou sendo fiel igual a ele. Amém? Porque é um processo, amados. Sendo fiel no pouco e o muito sendo acrescentado. Sabe, isso é em todas as áreas da nossa vida. Sendo fiel no meu departamento. Se eu sou fiel ali no departamento infantil. Se eu sou fiel no diaconato. Se eu sou fiel aqui no louvor. Amados, é o processo. É do pouco. Sabe, porque muitas vezes as pessoas chegam, aí tem um louvor aqui maravilhoso, louvando, sabe? Mas esse pessoal está cumprindo propósito e princípio. Você vai levar teu filho lá no departamento infantil. Pessoas estão ali dedicadas, cumprindo o propósito dela, cumprindo princípios. Você entra aqui, é bem recepcionado pelos diáconos. Você senta em uma cadeira fofinha, um piso brilhante. Aí você acha, isso aqui foi do nada? Não, queridos, alguém foi lá e colocou seu coração e colocou o seu serviço. Eita glória, isso não tem preço, amados. E Deus está te chamando à responsabilidade. Deus está te chamando. Deus não chamou para você ser um manequim que vem para a igreja e vem todo bonitinho e senta. Deus não está chamando manequim. Deus está te chamando servos. Pessoas com o coração dele. É isso, amados. Eu sei que eu preciso falar essas coisas. E não é porque ele está querendo, eu estou querendo puxar você para perto, amém? Para perto de Deus. Porque, amados, tudo que eu fizer, tudo que você fizer, se não for para ele, não vale nada. Porque palminhas, qualquer um pode dar. Bater no ombrinho. Mas sabe, queridos, quando eu venho e eu faço com o coração, aquele que tudo vê, ele me faz correr, sabe? E é diferente a vida. Porque tem gente aí, e eu não sou contra a riqueza, não.
Pelo contrário, nós somos ricos, amém? Tem alguém pobre aqui? Ninguém, amados. Todos nós somos ricos. Amém? Então, amados, é isso, é essa realidade. É uma noite de lembrar de tudo, todo o sacrifício. E aí, você acha que teve sacrifício maior do que morrer por mim e por você? Houve sacrifício maior do que esse? Será que hoje, se alguém pedisse para você fazer isso, levar aquela cruz e morrer, aquela morte, por toda uma humanidade, você teria coragem? E mesmo que tivesse, você não era o filho de Deus. Amém? Mas você é um filho, é uma filha. E por isso Deus te chama, sabe? A viver, sabe? Essa vida maravilhosa. A vida de Deus em mim, a vida de Deus em você. A vida do milagre, a vida espiritual, a vida bendita de Deus. Que coisa tão preciosa, amados. Eu não sei que uma realidade tão grandiosa está dentro de mim. Uma visão tão ampla. Que graças a Deus, amados. Isso acontece por quê? Porque Deus, Ele abre a nossa visão. Muitas vezes é isso que está acontecido. Sabe, o diabo, ele tem procurado cegar o entendimento dos homens. Para que nem entendam e nem vejam. Mas eu quero dizer para você nessa noite. Abre bem os teus olhos espirituais. Não fica dormindo, como muitos que estão dormindo. E não estão vendo a realidade. A realidade é essa, amados. Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para você nessa igreja. De você viver e desenvolver o seu melhor. Então não esconda seus talentos. Desenvolva porque é para Ele. Por Ele. É por causa dEle que você tem gastado a sua vida. É por causa dEle que você chega de manhã para ensaiar. É por causa dEle que você é fiel nos horários de chegar para estar no teu departamento. É por causa dEle que você aperta uma mão na entrada. É por causa dEle que o pastor traz um alimento fresco para o teu coração. É por causa dEle, amados. Não é por causa de mim. Não é por causa de você. É por causa dEle. Amém? Então, é isso, amados. Analise. Qual é a nota que você mesmo vai dar para você. Então é isso. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça teu coração. Amém? Assim como Ele falou muito comigo, eu sei que Ele está falando com você também. E eu estou dividindo aquilo que Deus compartilhou comigo. Porque talvez seja um propósito dEle nessa noite. Amém? Que você escute. Que você escute. E que prove do melhor de Deus aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos. Vocês foram abençoados. Amém. Mas se você trouxe seu dízimo, sua oferta, as diáconas estão ali, tem um Pix aqui, tem uma conta corrente. Sabe, queridos, não deixe de praticar aquilo que Deus quer que você pratique. E não faça isso gemendo. Faça isso com alegria, sabe? Com a realidade de quem eu sou. Quando eu venho trazer aqui a realidade de quem você é. Quando eu pego meu celular para eu fazer o Pix do meu dízimo. Eu faço com gratidão. Não gemendo, não chorando. Não achando, eu estou dando muito demais. Ou, não, eu estou dando pouco. Não, queridos. Não faça isso.
sabe? Faça com a consciência. Eu estou fazendo aquilo que o meu Pai deseja que eu faça. Amém? Amém. Glória a Deus. Dê um glória a Deus. Amém? Eu quero que você esteja sorrindo. Por quê? Porque, amados, uma palavra assim muitas vezes vai salvar a tua vida. Amém? Salva a minha vida e salva a tua. Porque eu estou compartilhando com você algo que veio do coração de Deus. Que não é para que você esmoreça, não é para que você fique triste, não. Mas é para que você levante sua cabeça, sabe? E saiba, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Logo cedo, amados, quando eu acordar, se você tem o costume de se olhar no espelho, olha para o espelho e diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E aí, se você sabe o que a Bíblia diz que você é, você vai ficar com grande alegria. Mas para isso você tem que ler Bíblia. Mas para isso você tem que saber o que Deus diz a teu respeito. Amém? Aleluia, glória a Deus. Estende tuas mãos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigada, Paizinho, porque tu és bom. Porque o Senhor é bom em todo o tempo, Pai. E a tua palavra nos alcança, nos mostra o caminho, nos mostra como devemos fazer, Pai. E nós te rendemos graças nessa noite, Pai. Pelos dízimos e ofertas, Pai. Por corações que se inclinam para te adorar em espírito e em verdade, Pai. E porque, Pai, eu tenho certeza, Pai, que esta é a melhor parte, Pai. Esta é a melhor parte e ninguém vai poder tirar de nós, Pai. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer isso com alegria. Você pode ficar de pé? Amém. Você pode sentar, queridos. Aleluia. O que fazer quando o seu sermão é bagunçado? Como é que a gente sai dessa? Se a gente pregou outra mensagem, não vou fazer isso, pode ficar despreocupado, senão vocês vão se cansar. Mas eu não sei você, mas eu gosto quando uma cesta, alguém me presenteia com uma cesta grande de guloseima. Quem gosta de uma cesta grande? Não gosto de cesta pequenininha, não. Existem cestas aqui do Senhor para nós. Isso vai demonstrar como é que está o grau do seu apetite diante do Senhor. Mas eu prometo que eu não vou pregar mais 1 hora. Eu só vou colocar uma cesta pequenininha para fazer um complemento aqui. Amém? Nós vamos celebrar a ceia. Deus é bom. Senta, por favor. Eu sei que vocês já estão cansados. Vem para cá um momentinho. Eu quero ser franco com todos vocês aqui. Eleto falou sobre a realidade da consciência que nós temos de uma realidade de um céu e a realidade de um inferno. Não era esse o meu sermão, porque meu sermão foi bagunçado, mas eu vou colocar outra coisa no meu coração em linha com o que ela falou. E eu quero só dizer para você, e você pode repetir comigo, o céu é de verdade. Você pode dizer também, diga, o inferno é de verdade. Existe um céu para ser ganho e um inferno para ser evitado. E, amados, nós não vamos enganar você. Jesus não é um embusteiro, não é enganador, nem é mentiroso para negar a realidade que há um céu de fato, mas também há um inferno de fato. O inferno é um lugar real, assim como o céu é um lugar real. E em vida, todo ser humano que entrar no planeta Terra, ele decide qual destino, qual lugar ele vai estar na eternidade. Ele não vai decidir quando ele sair desse planeta, ele vai decidir em vida, aqui no planeta Terra. Todo ser humano que entrou no planeta, ele tem algo que Deus o dotou, chamado livre-arbítrio. E ele, no exercício do seu livre-arbítrio, ele decide qual a eternidade ele vai enfrentar.
Existe um lugar chamado céu, o céu é real, o céu é de verdade. Existe um lugar também chamado inferno, o inferno é real, o inferno é de verdade. Amém? E existe um céu para ser ganho e um inferno a ser evitado. Obviamente que Deus não fez o inferno para o ser humano, Ele fez o inferno ou o lago de fogo para o diabo e seus anjos. Mas os homens, por rejeitarem a vida de Deus, por rejeitarem o caminho, por rejeitarem a vida eterna, elas vão estar na morte eterna. Não que Deus queira, porque a vontade de Deus, o plano de Deus é que todos sejam salvos. E depois de salvos, façam o rema. Cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Diga, o céu é de verdade. Diga, o céu é de verdade. A Bíblia fala, né, que Paulo, lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, diz assim: eu conheci um homem, que há 14 anos foi ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. A maioria dos estudiosos diz que estava se referindo a ele mesmo, quando ele teve uma experiência extracorpórea, e ele saiu do corpo e foi ao terceiro céu. Se a Bíblia fala do terceiro céu, só existe o terceiro porque, obviamente, antes do terceiro existe o primeiro e o segundo céu. O primeiro céu é o céu atmosférico que nós vemos, enxergamos, né? O ar atmosférico. O segundo céu são o universo, as galáxias, os planetas. E o terceiro céu, que os cientistas, eles ficam malucos, que eles percebem que há um buraco negro, depois desse buraco negro, há uma dimensão que é inexplorada por eles, que é o terceiro céu. E esse céu onde Deus habita, onde todas as pessoas que saem desse planeta e sabem o caminho, têm a vida de Deus, vão para lá no terceiro céu, porque o céu é de verdade, o céu é real. E ele foi em espírito para lá, e ele disse que não sabia se estava no corpo ou fora do corpo. Obviamente que ele estava fora do corpo, mas o espírito humano, ele tem uma dimensão espiritual, ele tem uma forma espiritual que é semelhante à forma física, o corpo físico. Amém? Esse corpo aqui. E ele olhou para ele e ele não sabia se estava no corpo ou fora do corpo. Porque o espírito humano que está dentro desse corpo, o homem interior, que habita no homem exterior, são semelhantes. Por isso que a gente se enxerga. Se aqui, por exemplo, Rogerinho bater as botas, as sandálias aqui agora, ele partir, o espírito dele sai do corpo. E se eu assim também partir, meu espírito também sai do corpo. Os nossos corpos vão para a sepultura, virar pó, entrar em decomposição, eles devem ser semeados no pó da terra. Mas o verdadeiro Rogerinho saiu do corpo. Assim como o corpo sem o espírito, o corpo é morto, a fé sem obras era morta. Então, o corpo só tem vida se tiver o espírito humano dentro desse corpo. Então, se o espírito sai, o corpo morre. Mas quando o espírito, que é a verdadeira pessoa, ele tem uma forma espiritual que é semelhante ao corpo físico. Por isso que a gente vai se reconhecer. Como eu falei, se eu morrer agora, ele também, a gente se projeta do corpo, sai do corpo, e eu vou reconhecê-lo no mundo espiritual. Por que eu vou reconhecer o espírito, vou vê-lo em espírito? Porque a forma espiritual, melhor dizendo, o corpo é semelhante à forma espiritual do homem interior dele. Por isso que a gente se reconhece. E a gente vai se conhecer quando chegar no céu. Existe uma diferença entre conhecimento e reconhecimento. Eu só não vou reconhecer no céu quem eu não conheço na terra. Quem eu não conheço na terra, eu vou conhecer no céu. Quem eu conheço na terra e for para o céu, eu vou reconhecer, porque eu conheço aqui. Então, como eu conheço Rogério, e se a gente for para lá, eu digo, Rogerinho, cara, tudo bem? Estamos aí no mesmo lugar, amém? Eu vou reconhecê-lo. Mas vai ter dificuldade para mim reconhecer um japonês, porque é tudo igual. Você não gosta de nada? Ri pelo menos por comigo. Eu só não vou reconhecer lá que eu não conheço na terra. Então as pessoas crentes, ou os nascidos de novo, vou usar essa expressão, que partirem daqui com salvação, eu vou conhecê-lo lá, porque eu não os conheço aqui. Mas o céu é de verdade. Então Paulo teve essa experiência e foi ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. Se existe o terceiro céu, meu amado, é porque é o céu de Deus, o céu é de verdade. E falando em céu, existe um filme, eu gostaria até de indicar para você, eu sei que talvez a maioria tenha assistido esse filme, passou há muito tempo na Globo, por incrível que pareça,
E o título do filme é O Céu é de Verdade. Esse filme narra, vou fazer um spoiler para você, tem na Netflix, né? Você pode ir lá, tem também no canal do YouTube, lá já tem lá. O filme é maravilhoso, baseado em fatos verídicos, né? Um casal de pastor que um menino com 4 anos ele morre, uma crise de apendicite, e esse menino vai para a mesa operatória e ele morre. E ele vai para o céu. E quando ele volta, ele começa a relatar coisas que ele viu lá no céu. E o que ele relata, amado, convence, porque nossas experiências têm que ser embasadas na palavra. Eu não posso enquadrar a palavra nas minhas experiências. São minhas experiências que eu tenho que passar pelo crivo da palavra, porque nem toda experiência vem de Deus, sobrenaturais. Então tem que colocar no crivo da palavra. E a gente, quando ouve ou vê, assiste esse filme, de fato, é real. O céu é de verdade. E ele narra algumas coisas maravilhosas que têm embasamento na palavra de Deus. Amém? O céu é de verdade. Mas eu não quero falar sobre o céu, eu quero falar sobre outra realidade. É dura, mas é dura e crua, porque é uma realidade. Também o inferno é real. E Jesus, ele falou mais do inferno do que do céu. Você sabia disso? Jesus disse, por exemplo, ele narra uma história, e a gente vai concluir com isso. Ele narra uma história que não é uma parábola, porque numa parábola não cita o nome de pessoas. Uma parábola era um paralelo entre o mundo espiritual e o mundo natural. Usa a parábola para elucidar fatos do mundo espiritual, usando coisas naturais para a gente entender com base no natural. E essa é uma história que Jesus contou, ela é real, que é aquela história do rico e Lázaro. Está no capítulo 16, verso 19. Coloca aí, Bruna, por favor. Eu só vou pegar uns pontos aqui que Jesus fala. E ele diz que existiam 2 homens. Um tem o nome de Lázaro. O outro não cita o nome, mas só os adjetivos. Que ele era um homem muito rico. E esse homem muito rico, capítulo 16 de Lucas, verso 19. Lucas 16, verso 19. E a história começa assim: havia, que é o verbo haver, de existir. Não fala de uma parábola. Havia certo homem rico. Não é assim? Havia. Então existia um homem rico. Então era um fato real. Esse homem rico, ele era próspero materialmente, ele tinha riqueza material. E esse homem, ele se vestia de púrpura, de linho, porque a riqueza dele o favorecia. Vivia todos os dias de forma regalada e vivia uma vida esplendidamente, ou seja, ele de certa forma esbanjava com toda a riqueza o que a riqueza pode patrocinar, que não necessariamente nada disso é errado. Até porque Deus é um Deus rico, Ele é o dono de ouro e da prata, e Ele falou que todos nós somos ricos, nossa posição é em Cristo. E Ele quer que essa riqueza se materialize para que a gente possa usufruir dela também. Nada errado está falando da riqueza. Só que esse homem rico, ele era rico materialmente, mas não tinha riqueza para com Deus. Entende a diferença? Tem gente que é rico materialmente, mas não é rico espiritualmente. Então o que qualifica alguém para o céu ou para o inferno? Não é o que ela tem ou deixa de ter, mas o que ela é em Cristo. É crer em Cristo, é tomar uma decisão nele. E esse homem tinha tudo isso aí, vivia todos os dias dessa forma. Em contraposição, coloca o versículo, tinha outro homem chamado Lázaro. Esse homem era um mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, vivia a mendigar. Só que a morte chega, e quando a morte chega tanto para o rico como para o pobre, não é isso? Quando a morte vem, amado, nós entramos no planeta Terra num corpo mortal. A palavra mortal quer dizer condenado à morte, sujeito à morte. Todos nós dentro desse corpo, um dia, se Cristo não voltar, nós vamos provar a morte física. Então a nossa vida terrena dentro de um corpo mortal, Tiago diz que é efêmero, é passageiro, é como uma neblina, é como um vapor que aparece por um instante e logo se dissipa. Então a gente fica atrelado a um tempo, por mais que seja 80, 90 anos, em comparativo com a eternidade,
é efêmero, é breve. A eternidade não tem fim. E todos nós somos seres eternos dentro de um corpo mortal, porque o nosso espírito, o nosso homem interior, ele é eterno. Ou seja, você teve um princípio de dias, mas não terá final de existência. Ah, pastor, eu vou viver para sempre. Não dentro de um corpo físico mortal. Você vai sair desse corpo pela morte física e vai enfrentar uma eternidade, com Deus ou separada dele. Com Deus na vida eterna, separada dele na morte eterna. Quer seja a vida, quer seja a morte, ambas são eternas. Então eu não posso viver como esse rico, apenas envolvido e me banqueteando nos meus próprios planos e na minha própria prosperidade, a revelia da vida com Deus. É isso que o texto quer dizer. Porque tem gente que trabalha só para os seus próprios planos. Esse negócio de igreja, de Deus, de não sei de quê, eternidade, eu não estou nem aí, eu quero viver o meu momento hoje. Você se lembra daquela parábola do rico, né? Que ele era um homem rico, tinha vários celeiros e começou a prosperar a tanta riqueza e pegou, rapaz, o que é que eu vou fazer? Vou destruir esses celeiros, reconstruí-los maiores e vou estocar. E olhou para aquele celeiro e disse, alma minha, que te tem armazenado é para muito tempo, regala-te. E ele ouviu uma voz, louco, o que tens preparado, para quem será? Então, é viver uma vida, sabe, armazenando para si, para os seus próprios planos. Mas nós devemos ser movidos pela eternidade. Existe uma eternidade que a gente vai enfrentar. Seja movido aqui na terra pela eternidade, não pelos seus próprios planos. O tempo é curto, a eternidade não. 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 Então não invista apenas o seu tempo, no tempo que se chama hoje, de uma forma curta, e se esqueça de investir na sua vida, na sua eternidade, que não tem fim. Bota o próximo versículo, por gentileza. Então, o Lázaro, ele morreu, ambos morreram. O próximo, 22. Aí diz esse texto. E aconteceu que o mendigo morreu. Quando o mendigo morreu, ele foi levado por quem? Pelos anjos. Ora, como é que ele foi levado pelos anjos? Foi levado para o seio de Abraão. E também morreu o rico e foi sepultado. Lázaro morreu. O corpo de Lázaro foi para a sepultura, porque do pó foi formado. O rico morreu, o corpo foi sepultado. Só que Lázaro, o espírito de Lázaro, ele foi escoltado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico, onde é que ele estava? Coloca aí. Bota na atualizada, que essa palavra Hades é grego, quer dizer inferno. Bota atualizada, que diz o nome. E no inferno, que essa palavra Hades, ergueu os olhos, estando em tormento. Então aí é o rico. Ele estava no inferno, diga no inferno. Jesus são palavras do Senhor Jesus. E no inferno, atualizada, ARA. E no inferno, ele estava em tormento. Então existe um lugar chamado inferno. E ele estava lá em espírito. Em espírito. Ele estava em tormento. A primeira coisa que Jesus revela aqui, que existe um lugar chamado inferno. E esse inferno é local de tormento. Alguém diz assim, eita, fulano morreu. Descansou. Alto lá. Descansou como? Se ela morreu em Cristo, ela descansou. Se ela não morreu em Cristo, começou o verdadeiro tormento. E esse tormento aqui, ele não é passageiro. Ele é eterno, ele é irreversível. Partiu daqui sem Cristo. Irmãos, eu posso até ser duro. Não é questão de ser duro, eu estou dizendo um alerta. Porque, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não gostaria, se eu fosse daqui para Arco Verde, numa velocidade de 150 quilômetros, e as pessoas viessem de lá, cortando luz, me advertindo, que lá, mais ou menos ali em Rio da Barra,
aquele canal estourou e virou uma cratera enorme. E eles me advertindo. Eles estavam fazendo o que comigo? Me amando? Me amando. E sabe o que é que estava dizendo? Diminui, recua, não avança. Tem uma cratera enorme. Você pode morrer, toda a sua família. Eles estavam me amando, mas eles estavam cortando luz, me advertindo. Essa advertência, ela é boa ou ruim? Boa. Agora, uma pessoa embriagada, ela não tem senso de perigo, ela não respeita sinalizações, ela não respeita advertências, e ela vai na banguela e vai, sem respeitar nenhuma advertência, se cai nessa cratera, e causa um acidente, e pode morrer ele e toda a sua família. Isso é um paralelo. Espiritualmente, tem muita gente a mais de 200 km por hora, na banguela do pecado, e tem um abismo que está esperando por ele. Sabe o que é que eu estou fazendo nessa noite? Advertindo você. Epa, para! Existe um céu a ser ganho e o inferno a ser evitado. Para de correr na velocidade do pecado. Existe um abismo, existe um lugar chamado inferno, existe um lugar de tormento. Para, não avança. Eu estou fazendo o quê? Eu estou sendo rude, duro? Não, eu estou lhe amando. Eu estou lhe advertindo porque eu fui escapado desse buraco. Eu fui escapado desse lugar. Não porque eu sou filho predileto, é porque eu aceitei a advertência. Eu recuei. Digo, existe um inferno a ser evitado, existe um céu a ser conquistado. Eu evitei o inferno, eu não quero ir para lá, por isso que eu não vou mais na banguela do pecado. Eu quero é Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio dEle. Então Jesus disse que esse rico no inferno, estando em tormento, amado, foi Jesus que disse que inferno é local de tormento. E ele, consciente, levantou os olhos. Esse lugar que você vê, que você está lá, um sofrimento consciente. E existem outros relatos, que Jesus disse em outros textos, que esse lugar também é lugar de ranger de dentes, de choro e ranger de dentes. Onde o verme come a carne e o verme não morre. Por quê? Porque essas pessoas que estão aqui, nesse lugar, elas vão receber seus corpos indestrutíveis, o verme vai comer a carne, o verme nem morre, o verme nem a carne se consome. Por quê? Porque é um corpo indestrutível, é sofrimento eterno, é tormento eterno. Foi Jesus que falou. Não deixe ninguém engabelar você, dizer não, ó, pode viver a sua vida de forma solta, desgarrada, viver esplendidamente, fazendo sua própria vontade, seu próprio projeto, seu plano. Desconsidere tudo relacionado à vida com Deus, à vida espiritual. Não vá na banguela do pecado, não corra de forma veloz, sem obedecer às advertências que os pregoeiros, que os mensageiros, que o Espírito Santo levanta para dizer, para com isso, não vai nessa direção. Local de tormento. Esse local de tormento, o que aconteceu? O rico, ele reconheceu Abraão e viu Lázaro, consciente. Onde é que Lázaro estava? Estava em outro lugar. No seio de Abraão, estava sendo consolado, estava sendo confortado. O seio de Abraão não está mais nessa história, porque o seio de Abraão foi transferido, que era o paraíso, para o terceiro céu, o céu de glória, e lá é lugar de alegria plena, de gozo, de conforto, de consolo. Enquanto o inferno é lugar de tormento, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Você se lembra da sarça ardente, que Moisés estava lá no monte, ele viu um arbusto e um fogo que consumia a sarça não se consumia, o fogo queimava e aquela planta, aquele arbusto não se consumia.
Quanto mais o fogo pegava e o arbusto não se consumia. É esse corpo que os ímpios, que aquelas pessoas estiverem nesse lugar, o fogo vai queimar e as pessoas vão sofrer a dor do fogo queimando, porque é um fogo inextinguível, não pode ser extinguido, é um fogo que não se apaga, porque o sofrimento é eterno. A gente sente dores aqui na terra no nosso corpo físico. Aí toma um remédio, passa, a dor passa, mas se você quer ver uma dor crônica, que nunca mais vai cessar essa dor, multiplica, porque vai haver rigor, aumento de rigor, quem estiver dentro desse lugar, sofrendo os horrores do inferno. Não vou mentir você, nem enganar você. Existe um céu a ser ganho, e um inferno a ser evitado. O céu é de verdade. O céu é real, mas o inferno também é de verdade, o inferno é real. Sim ou não? Palavra do Senhor Jesus. Deixa o texto, por favor. Levantando os olhos, viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. O que é interessante é que o fogo, ele não se apaga. Por que não se apaga? Porque o sofrimento, ele é eterno. Sofrimento eterno. Passei o 24, algumas coisas que Jesus relacionou. Então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou o quê? Atormentado nesta chama. Pessoas tiveram experiência, amado, que viram a visão do inferno, veio labareda de fogo lá, e as pessoas sendo queimadas ali dentro. Assim como pessoas viram o céu, como Paulo teve ao terceiro céu, viu coisas maravilhosas, pessoas também tiveram um vislumbre do inferno e viram que realmente ratifica o que Jesus está falando. Ele está sendo atormentado nesta chama. Então o inferno é lugar de chamas de fogo para queimar, para torturar, para atormentar. Lembrando que esse lugar não foi Deus que fez para mim nem para você. Foi para o diabo e seus demônios. Mas as pessoas, por serem renitentes, incrédulas, não querem a graça de Deus, preferem correr na velocidade do pecado e caem dentro desse lugar. Não porque Deus queira, é porque elas não querem respeitar as nossas advertências. Parem, não avancem. Aí eles disseram, coloca aí o 25. Diz porém Abraão, filho, lembra-te. Abraão diz, lembra-te. Você vai estar consciente nesse lugar, você vai lembrar o que você fez na terra, assim como aqueles que tiveram no céu, vai lembrar o que aconteceu. Ele disse, lembra-te, porque o homem é espírito, alma e corpo, a lembrança está na alma. Ele vai lembrar, Abraão disse, lembra-te, que recebeste os teus bens em tua vida no planeta Terra, e Lázaro comete os males. Agora, porém, aqui ele está consolado. Jesus disse, Lázaro está sendo consolado, aqui é o lugar de consolo, de conforto. E você está o quê? Em tormentos. Lembra-te da tua vida. Quantas rejeições você fez? Quantos pregoeiros vieram pregar o evangelho? Você ridicularizou, caçoou, deu incredulidade, a palavra entrou aqui e saiu aqui. Você não deu crédito à pregação, às advertências dos meus pregoeiros, às placas de sinalização, você não deu crédito. Lembra-te, não tem desculpa. Continua, para a gente terminar. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem nem os de lá passar para nós. Você está aí, rapaz, você não vai sair daí não. Mesmo você querer ir para a terra, tem um abismo intransponível, não tem como. Isso quebra aquela doutrina de denominações que é antibíblico, né? A reencarnação. Nós cremos na encarnação, mas não na reencarnação, onde pessoas vêm do lugar lá e se reencarnam. Jesus disse aqui, está um abismo, de maneira que você está aí, você não pode passar para cá, nem para cá, para lá, nem voltar para a terra. 27. Então replicou, Pai, eu te imploro que mandes a minha casa para a terra. O que é que a gente aprende aqui?
que o inferno também é lugar de preocupação, ansiedade. Eles estavam ansiosos, preocupados, porque ele tinha 5 irmãos na terra, para que o Senhor ressuscitasse alguém, para que fosse avisá-lo na terra, para eles também não virem para esse local de tormento. Senhor, eu tenho 5 irmãos, eu estou preocupado com eles, eu estou ansioso. Então o inferno é lugar de preocupação, de ansiedade, de depressão, de tudo que não presta. Amado, eu louvo a Deus, porque eu fui escapado desse lugar, eu prefiro o céu. Você prefere o céu? O céu é de verdade para você? O que foi que ele fez? Isso quer dizer que a gente vai se lembrar dos nossos entes queridos. Verso 28. Porque tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Mais uma vez, inferno é lugar de tormento. É tão tormento que eu não quero que meus irmãos venham para cá. Senhor, levanta alguém, ressuscita alguém para adverti-los. A resposta do Senhor, de Abraão. Respondeu Abraão: eles têm Moisés, os profetas, ouçam-nos. Sabe o que é que eles têm lá na terra? Eles têm rico, o que você teve e você não deu crédito. Quantos profetas, quantos pregoeiros, a Bíblia estava lá, advertindo você para você não vir para esse lugar, você não deu crédito. Eu digo a você, que eles ouçam os mesmos profetas que você ouviu e você não deu crédito. Quem deu crédito à mensagem do Senhor? Jesus foi quem falou disso aqui, irmãos. Porque essa consciência foi tão forte hoje, conforme a Eliette falou, o céu é de verdade, mas o inferno é real. Agora, para concluir, como a gente escapar desse lugar de tormento? Jesus Cristo, de Nazaré, Ele é o Salvador. Quem crê em mim tem a vida eterna. É só nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino. É entregar a vida a Cristo, é nascer de novo, é viver para Ele, irmãos. Sabe o que é que a gente vai fazer? A gente vai escapar, a gente vai evitar o inferno, porque existe um inferno a ser evitado e um céu para ser ganho. Eu quero ganhar o céu, estou a caminho de lá. Lá é ruas de ouro, calçada de ouro, lugar de gozo e alegria eterna. Aleluia. Tudo isso porque houve um preço para ser pago. Jesus morreu, pagou a nossa penalidade, abriu a porta do céu e disse que ia preparar lugar, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar e voltarei e levarei para vocês, para mim mesmo, porque onde eu estiver, vocês vão estar comigo também. Quem quer estar com Jesus aqui? Jesus está à direita de Deus Pai. Quando alguém morre, que tem a certeza de vida eterna, ela vai estar com Cristo, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Por favor, em nome de Jesus, eu alerto você: não brinque com sua vida. Não brinque com sua vida. Não fique embriagado com os prazeres do pecado, irmão. Não fique embriagado com os prazeres materiais. Não só cachaça, não. É embriagado com as coisas da vida. Seus próprios planos, desconsiderando os planos de Deus. Existe um céu para ser ganho e um inferno para ser evitado. Amém, amado? Você me ama ainda? Placa de advertência. Tem um buraco lá na frente, e o buraco o nome dele é abismo, chamado inferno, lugar de tormento. Para a velocidade, retrocede, arrependa-se, meia volta e volta, porque existe um céu para ser ganho e um inferno para ser evitado. Advertindo você em nome de Jesus Cristo. Sabe por que eu faço isso? Jesus faz também, e fez, e eu repito: porque nós amamos você. Porque eu fui alcançado e aceitei as placas de advertência. Por favor, em nome de Jesus Cristo, não faça isso. Não faça isso, em nome de Jesus. Grupo de música. Aleluia! Amados, isso é uma boa notícia. Eu não sei você, mas eu gosto dessa boa notícia. Sabe por quê? Você está em vida. Você tem
livre-arbítrio, você tem poder de escolha. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Quem crer será salvo, quem porém não crer será condenado para esse lugar. Você está em vida. Se você não tomar essa decisão de qualidade, tome-a hoje. E você vai evitar a velocidade da banguela do pecado para não cair nesse abismo. É sério, irmão, é sério, é sério, é sério. Aleluia. Mas estamos, como diz uma música antiga dizia assim: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça aí. Se você não vai, não me impeça aí. Se você não vai, não me impeça aí. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou. Eu sei que Canaã para nós na Nova Aliança são as promessas de Deus, mas vou botar trocar Canaã com o céu de glória, amém? É fácil, Jesus pagou um preço. Então nós vamos celebrar a ceia, mas antes porém eu quero saber se tem alguém entre nós que ainda não tem certeza de vida eterna, ainda não tem certeza para qual lugar você vai pós-morte. Você talvez diga: não, meu corpo vai para a sepultura. Sim, o corpo vai para a sepultura, mas você que está dentro desse corpo vai para onde? Se você disser eu não sei, é porque você não sabe para onde vai, você está perdido. Porque quem entregou a vida a Cristo sabe para onde vai. Eu sei para onde eu vou. E essa convicção, ela eu não a tinha antes de aceitar Cristo. Então o crédito não é meu, o crédito é dele. Foi ele que morreu por mim. E você pode ter essa convicção por dentro. Como? Crendo em Jesus Cristo, invocando o nome dele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo do inferno. E amada, a nossa missão aqui é saquear o inferno e povoar o céu. Saquear o inferno e povoar o céu. Evangelismo significa mudar a eternidade de pessoas. Quando uma pessoa não sabe para onde vai pós-morte e ela aceita Jesus, a eternidade dela foi mudada, porque ela vai morar com o Senhor no céu de glória. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ficar em pé. Tem alguém entre nós? Amado, seja ousado. Se você está aqui e quer fazer isso, levante uma de suas mãos. Uma só. Com esse sinal eu vou entender que você está querendo esse céu de glória. Eu quero fazer esse convite. Eu não quero ir só para lá. Eu sei que tem muita gente que vai. Eu quero que todos também possam ir comigo, porque eu vou para o céu. Eu tenho certeza absoluta. Se Jesus voltar hoje ou eu partir, eu vou morar no céu de glória. Portanto, eu não tenho medo da morte, porque Jesus venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Vencido foi a morte pela vitória. Jesus venceu a morte. Quem crê não tem medo de amanhã, do amanhã, porque Ele vive. Oh, aleluia. Porque